Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu tempo com o Senhor, as suas orações para o Senhor, a sua prioridade para Deus. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje e nós vamos dar continuidade ao livro de Jó. Mas antes, inscreva-se aqui, curte, compartilha e deixa também seu comentário para dar maior engajamento ainda na Bíblia narrada. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Jó, capítulo 17. Jó nada mais espera desta vida. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. Dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Porque ao seu coração encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Pelo que já se escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós e vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Convertem-me a noite em dia, e a luz, dizem, está perto das trevas. Mas, se eu aguardo já a sepultura por minha casa, se nas trevas estendo a minha cama, se ao sepulcro eu clamo, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Nesse capítulo de Jó, a vontade de morrer era o que mais estava evidente aqui, nas palavras dele, no sentimento daquela hora, daquele momento. Ele começa aqui no versículo 1. O meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante mim a sepultura. É aquela pessoa que estava depressiva, que estava enfrentando uma situação terrível, drástica ali, estava bem consumido pela angústia, pela aflição, pelo desespero. E ele só desejava morrer. Era o que ele queria naquele momento, ele estava esperando a morte. Mas, como eu já frisei em outros capítulos, Jó nunca atentou contra a própria vida. Isso é um ato de desespero que, infelizmente, muitas pessoas acabam cometendo. Algumas não conseguem, né? Felizmente, aí tem mais uma chance de repente, repensar, de não cometer esse erro novamente, mas, infelizmente, muitas pessoas não têm uma segunda chance e acabam tirando a própria vida. Isso é um ato de desespero, é uma consequência, de repente, de uma depressão não tratada. Então, assim, o que eu quero deixar claro aqui é que ele não atentou contra a própria vida. Então, se você que está me ouvindo, está passando por um momento difícil da tua vida, perdeu tudo, perdeu alguém da família, um ente querido, perdeu bens, está numa situação desesperadora, por algum motivo, são inúmeras, né, as situações que podem nos levar a isso, tenta ficar calmo, tenta começar de novo, ajoelha, pede para Deus uma solução, clama aos pés do Senhor, chora perante Ele. Muitas vezes a maior oração são as nossas lágrimas. Então, que você possa estar pensando que você é importante para Deus, é importante para quem convive contigo. Não faça isso, fique firme. Você não tem esse direito para começo de conversa, só Deus pode tirar uma vida.
Só Deus dá a vida e só Deus que tira. Nós não temos esse direito, salvo em alguns momentos aí de legítima defesa, algumas situações difíceis que eu não vou entrar aqui nesse detalhe agora. Mas que você possa estar tendo renovo, novo ânimo, que você possa estar sendo exaltado pelo Senhor, para o Senhor, que você possa ser um servo fiel dele em meio às circunstâncias, mesmo se tiver muito difícil, se você achar que é impossível, Deus não vai permitir que você passe algo que você não dá conta. Entenda isso, Ele vai te ajudar, Ele vai suprir tuas necessidades. E eu sei que muitas vezes a situação não colabora em nada, dá tudo errado. Sabe aquela frase, ai, desgraça pouco é bobagem? Às vezes a gente escuta isso. E tem muitas vezes na nossa vida que parece que é assim mesmo, né? Mas não se desespere, tente ficar firme em Deus. Lembra, eu já disse isso aqui para vocês, no mundo nós passaríamos mesmo por aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, Ele disse isso ali na Bíblia. Então fica firme, eu não sei a situação que você está passando, mas Deus vai te dar uma esperança maior, Ele vai te recompensar pela tua fidelidade. Fica firme no Senhor, porque só Ele é o nosso descanso. E eu quero também entrar aqui num outro assunto. No versículo 2, Jó fala assim: estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provocação. O que acontece aqui? Jó, ele era uma pessoa íntegra, um servo fiel do Senhor, ele andava na retidão. Eu não vou dizer para você que ele não pecava, porque ele era um ser humano como nós, mas eu acredito que ele pecava menos, né? Então, por isso, ele agradava ao coração de Deus. E muitas vezes, se a pessoa é assim mesmo hoje em dia, eu acredito que tenha muitas pessoas que são assim, são servas fiéis do Senhor, são íntegras, são retas, pelo menos a gente tenta ser, né? Muitas pessoas que são assim, às vezes as outras ficam esperando você falhar para poder jogar na tua cara. Olha só como você não é perfeito. E perfeito ninguém é. Mas muitas vezes pelas pessoas terem escolhas bem-sucedidas na vida delas e ter uma vida boa no emocional, no financeiro, no espiritual, as outras às vezes ao redor ficam esperando ela pisar na bola, ela errar, ela falhar para poder jogar na cara. Olha só, você também, acontece isso também com você, entendem o que estou dizendo? Isso é muito chato, né? Eu acredito que tem muita gente assim, infelizmente, eu acredito que toda família, todo círculo de amigos, sempre tem aquela pessoa que fica ali esperando para cutucar, esperando para humilhar, esperando para criticar, esperando você cair mesmo, você falhar. Então nós temos que pedir discernimento a Deus para que nos afaste dessas pessoas, ou para que elas mudem o coração, para que elas parem com esse gesto tão ruim de ficar esperando a falha do próximo, não é verdade? E aqui, quando eu li isso aqui em Jó, eu lembrei que às vezes a gente passa por esse tipo de situação, né? Ninguém está ileso. E o que mais aqui, mais de importante? Bom, Jó estava nesse momento de aflição bem grande, e ele, mesmo assim, ele estava esperando a morte, mas esperando para que Deus fizesse isso, não ele mesmo. Então, como eu já frisei para vocês, nunca atente contra a sua própria vida. O teu corpo é templo do Espírito Santo e só cabe ao Senhor o teu dia de partir dessa terra, tá bom? Bom, se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante para você, se fez diferença no seu dia, se você acha que tem alguém precisando ouvir essas palavras, manda, compartilha. Seja você também o emissor da palavra do Senhor. E eu te agradeço muito por ter ficado comigo até aqui. E que Deus o abençoe, guarde, o fortifique, fortaleça todos nós dia a dia, pois é o que nós mais precisamos, é estar firmes de joelhos perante o Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe.